Quantas vezes você já parou para pensar no poder das palavras que saem da sua boca todos os dias? A maioria das pessoas vive em um piloto automático emocional, repetindo frases negativas sem sequer perceber. Elas dizem: eu sou azarado, nada dá certo para mim, eu não tenho sorte, e acreditam que essas palavras não têm impacto real. Mas o que poucos entendem é que cada palavra que pronunciamos é um comando direto para a mente, e o cérebro, obediente e literal, cumpre o que escuta com convicção. Augusto Cury explica que a mente humana é como um jardim. O que você planta com as suas palavras, você colhe em forma de emoções e comportamentos. Se você repete frases de derrota, está regando as sementes da autossabotagem. Mas se começa a falar com coragem, otimismo e determinação, você planta o sucesso e colhe confiança, motivação e equilíbrio emocional. O problema é que muitos ainda não perceberam o quanto o vocabulário influencia o destino. As palavras são vibrações. Elas carregam uma energia que molda a forma como pensamos e reagimos à vida. Quando você diz, eu não consigo, sua mente interpreta isso como uma ordem e bloqueia o acesso às suas capacidades. Mas quando você diz, eu ainda estou aprendendo, o cérebro entende que há espaço para a evolução e começa a procurar soluções. Isso é neurociência pura. O cérebro humano é programável por meio da linguagem. Ele não distingue o real do imaginário. Ele acredita naquilo que você afirma com frequência e emoção. Agora pense nisso. Quantas vezes você fala consigo mesmo de forma destrutiva? Quantas vezes você se chama de burro, preguiçoso, incapaz? Essas palavras vão se infiltrando no subconsciente e criando uma identidade limitada. O que você diz, você acredita. E o que você acredita, você vive. A mente é uma máquina poderosa, mas ela só executa o programa que você instala nela. E o programa é feito de palavras. Muitas pessoas não mudam a vida não porque não tenham capacidade, mas porque o vocabulário que usam é um muro que as impede de avançar. Elas dizem, não dá. E o cérebro entende, pare de tentar. Elas dizem, é difícil. E o corpo responde com desânimo. A linguagem cria o estado emocional, e o estado emocional define o comportamento. É um ciclo silencioso, porém destrutivo. Por isso, o primeiro passo para transformar sua realidade é silenciar as frases negativas e substituir por afirmações de poder. Afirmações que gerem energia, movimento e fé. Dizer, eu posso, eu sou capaz, eu mereço, eu vou conseguir, não é auto-engano, é reprogramação mental. Quando você repete palavras positivas, o cérebro começa a liberar neurotransmissores que fortalecem a autoconfiança. A serotonina, por exemplo, aumenta com pensamentos e palavras de gratidão. Já a dopamina, o hormônio da motivação, é estimulada quando você fala sobre metas, sonhos e superação. Augusto Cury ensina que cada pensamento negativo precisa ser interceptado com um pensamento lúcido, e isso começa pela linguagem. As palavras são o fio condutor entre o que você pensa e o que você sente. Quando você muda o que diz, muda o que pensa, e isso muda absolutamente tudo. O cérebro, ao receber comandos positivos, cria novas conexões neurais que fortalecem a capacidade de lidar com desafios. É como se cada palavra fosse um tijolo na construção da sua mente. Agora imagine o poder de passar 7 dias sem dizer nada negativo sobre si mesmo. 7 dias de silêncio sobre o que te limita. 7 dias afirmando apenas o que você quer atrair. Eu sou grato. Eu sou forte, eu estou evoluindo, eu atraio oportunidades. No começo, pode parecer forçado, mas logo você vai sentir algo diferente. Uma leveza, uma clareza mental, uma sensação de que o universo está respondendo a você de forma diferente.
Isso acontece porque a vibração das palavras muda a frequência dos seus pensamentos, e pensamentos de alta vibração atraem resultados de alta frequência. A cada vez que você diz algo negativo, é como se apagasse um pouco da luz dentro de você. A cada vez que diz algo positivo, essa luz volta a brilhar. É simples, mas poderoso. Você é o reflexo do que acredita, e o que acredita é o reflexo do que diz. Então pare de repetir o que destrói e comece a pronunciar o que constrói. Não espere que o mundo mude se a sua linguagem continua a mesma. O universo responde à sua vibração, e a vibração nasce do que você fala, pensa e sente. Dizer não dá é o mesmo que fechar as portas da sua própria vida. Dizer vai dar certo é abrir caminhos para que o impossível aconteça. A diferença entre uma vida de dor e uma vida de propósito está nas palavras que você escolhe todos os dias. Pense bem. As frases que você mais repete são orações, feitiços ou bênçãos, dependendo da energia que colocas nelas. O que você diz com frequência, você invoca. A palavra tem poder de criar, curar ou destruir. Você decide qual delas vai escolher a partir de agora. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter sorte em tudo o que fazem, enquanto outras vivem presas em um ciclo de frustrações? A diferença raramente está na inteligência ou nas oportunidades. Está na forma como cada uma se comunica com a própria mente. O vocabulário que você usa diariamente molda seu destino mais do que qualquer fator externo. O que você diz se transforma em uma lente invisível através da qual você enxerga o mundo. Quando alguém vive dizendo, eu sou azarado, o cérebro dessa pessoa se condiciona a encontrar confirmações para essa crença. Ela se torna incapaz de perceber as oportunidades que surgem porque seu sistema de percepção seletiva filtra apenas o que reforça a ideia de fracasso. Isso não é superstição. É ciência. Nosso cérebro funciona por meio de filtros mentais chamados de sistemas de ativação reticular, que determinam o que consideramos importante. Se você repete que é um fracasso, seu cérebro começa a procurar evidências para provar que está certo. É por isso que mudar a forma como você fala muda o que você percebe. Quando você começa a dizer as coisas estão melhorando, seu cérebro passa a identificar sinais de progresso. Pequenas oportunidades que antes passavam despercebidas começam a chamar a sua atenção. Essa é a base da chamada neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reprogramar conforme o tipo de pensamento e linguagem que você utiliza. Augusto Cury destaca que nossa mente é o palco de um diálogo constante. Há uma voz interna que nos motiva e outra que nos sabota. E o curioso é que, na maioria das pessoas, a voz da autossabotagem fala mais alto. Ela é alimentada por anos de críticas, comparações e fracassos não processados. A boa notícia é que você pode silenciar essa voz, não com força, mas com consciência. Toda vez que sua mente disser você não consegue, responda com firmeza, eu consigo e vou provar. Essa resposta é o início da sua libertação. Ao fazer isso repetidas vezes, você está enfraquecendo o circuito neural do medo e fortalecendo o da coragem. Você literalmente remodela seu cérebro. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas não quer mudar o diálogo interno. Querem resultados novos com as mesmas palavras velhas. Querem abundância, mas continuam dizendo que é difícil ganhar dinheiro. Querem amor, mas afirmam que ninguém presta. Querem paz, mas vivem declarando que o mundo é cruel. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você vibra, e sua vibração nasce das palavras que você escolhe. Pense em um atleta profissional. Antes de entrar em uma competição, ele não diz, espero não errar. Ele diz, eu nasci para vencer. Essa convicção verbal cria uma emoção poderosa que prepara o corpo para o desempenho máximo. Palavras criam estados mentais,
Estados mentais determinam resultados. Essa é uma lei universal que atua o tempo todo, quer você acredite ou não. Mas atenção, não se trata de repetir frases positivas sem emoção, como um robô. A mente não se convence com palavras vazias. É preciso sentir o que se diz. Quando você afirma algo com emoção, o cérebro entende como verdade e age para torná-la real. É assim que funcionam as afirmações poderosas. Dizer, eu sou grato pela minha vida, enquanto sente gratidão, ativa regiões do cérebro ligadas ao bem-estar e à criatividade. Mas dizer o mesmo de forma mecânica não gera efeito algum. O segredo está na intenção. Palavras acompanhadas de emoção e propósito são comandos diretos ao subconsciente. Por isso, sempre que você falar algo positivo, pare por alguns segundos, respire fundo e sinta o significado do que diz. Essa pausa cria uma ponte entre a mente consciente e a inconsciente, fortalecendo o impacto da afirmação. Outra mudança importante é substituir a linguagem da vítima pela linguagem do Criador. A vítima diz, por que isso acontece comigo? O Criador diz, o que posso aprender com isso? Essa simples troca muda a energia. Enquanto a primeira frase te prende no problema, a segunda te empurra para a solução. Pessoas que prosperam mentalmente não fogem dos desafios. Elas usam palavras que transformam dor em aprendizado. Augusto Cury ensina que quem domina o diálogo interno domina a própria história. E dominar não é reprimir, é educar. É entender que a mente, quando não é guiada, se torna uma tempestade de pensamentos automáticos e destrutivos. Mas, quando é treinada com palavras certas, se transforma em um jardim fértil de ideias e equilíbrio. Você pode começar hoje mesmo a construir esse jardim. Durante os próximos dias, observe cada palavra que sai da sua boca. Cada vez que for reclamar, substitua por uma afirmação construtiva. Se sentir vontade de dizer, não vai dar certo, mude para, eu ainda estou aprendendo a fazer funcionar. Essa simples troca muda o tom da sua energia. E quando sua energia muda, o mundo responde de outra forma. Lembre-se, o cérebro acredita mais no que você repete do que no que você deseja. Por isso, o que você diz todos os dias é mais importante do que o que você sonha ocasionalmente. Se quer mudar a vida, mude o vocabulário. Se quer resultados diferentes, comece por palavras diferentes. A transformação não começa no exterior, começa dentro, no diálogo silencioso entre você e sua mente. No fim das contas, cada frase é um espelho. As palavras que você usa refletem quem você é e também moldam quem você se tornará. Mude as palavras e verá seu reflexo mudar. Você já reparou que a forma como alguém fala revela o estado da sua alma? Pessoas com o coração em paz falam com serenidade. Pessoas frustradas, por outro lado, vivem reclamando, criticando, usando palavras que ferem a si mesmas e aos outros. Isso não é apenas comportamento, é reflexo de um padrão mental. O que sai da boca nasce do que habita a mente. E é por isso que, se você quer mudar sua vida, precisa primeiro mudar o vocabulário que alimenta sua consciência. Cada palavra é uma semente energética. Quando você fala, você semeia no solo invisível da sua realidade. Palavras de fé geram força. Palavras de amor geram harmonia. Palavras de dúvida geram confusão. O universo é extremamente sensível à vibração das palavras e devolve exatamente aquilo que você emite. Se você diz que está cansado da vida, a energia que o cerca começa a drenar ainda mais rápido. Mas se você afirma que está renovando sua força, algo dentro de você desperta. Não se trata de negar a dor ou fingir felicidade. Trata-se de escolher conscientemente como se expressar mesmo nos momentos difíceis. Quando você está diante de um problema e diz, isso é o fim, o cérebro entende literalmente e desliga a sua capacidade de raciocinar de forma criativa. Mas quando você diz, isso é um desafio e eu vou superá-lo,
O cérebro libera substâncias que aumentam a coragem e a clareza mental. É impressionante como uma simples troca de palavras pode redefinir o que sentimos. É por isso que os sábios sempre alertaram sobre o poder do verbo. As antigas tradições espirituais diziam: no princípio era a palavra. Tudo começa nela, a criação, o pensamento e até a destruição. Você pode construir um império ou arruinar uma vida com o que diz. Palavras são portais. E cada vez que você fala, você abre um. Cabe a você escolher se esse portal leva à luz ou à escuridão. Augusto Cury afirma que a autoconsciência nasce quando você observa o que fala. O autoconhecimento não surge apenas do silêncio meditativo, mas também da escuta atenta das próprias palavras. Quando você começa a perceber o tom, as expressões e os pensamentos que traduzem voz, você descobre quem realmente é. E é aí que começa a transformação. Não no mundo exterior, mas no momento em que você decide se expressar de forma mais lúcida, mais consciente e mais gentil consigo mesmo. Muitas pessoas falam sem pensar, mas as palavras nunca desaparecem. Elas permanecem vibrando, moldando relações, emoções e até a saúde física. Estudos mostram que pessoas que utilizam vocabulário positivo possuem níveis mais baixos de estresse e maior imunidade. Já aquelas que vivem reclamando apresentam mais sintomas de ansiedade, fadiga e desmotivação. O corpo responde ao que a mente diz, e a mente responde ao que a boca fala. É um ciclo perfeito que pode te fortalecer ou te destruir. Então a pergunta é: que tipo de ciclo você tem alimentado? O da reclamação ou o da transformação? A reclamação reforça o problema, a gratidão desperta soluções. Cada vez que você agradece, mesmo diante das dificuldades, seu cérebro entende que está seguro e começa a operar de forma mais equilibrada. A gratidão é uma palavra que cura porque muda a química do corpo e do pensamento. Mas aqui vai algo que poucas pessoas compreendem. Não basta falar bonito, é preciso falar com verdade. Palavras vazias não movem energia. Quando você diz, estou bem, mas sente o contrário, o corpo entra em conflito interno. Falar com autenticidade é o que realmente muda a vibração. Por isso, se você não estiver bem, diga, estou me fortalecendo, estou em processo de cura. Essa sinceridade mantém o fluxo energético limpo. A mente entende que você está em transformação, não em negação. Treinar a linguagem é um ato espiritual. É escolher conscientemente a direção da sua energia todos os dias. É alinhar a mente e o coração para que ambos falem a mesma língua. Quando isso acontece, tudo à sua volta começa a fluir. As pessoas percebem, os resultados aparecem e a paz interior se instala de forma natural. O segredo é praticar. Mudar o vocabulário exige atenção e repetição. A cada dia, substitua uma palavra limitante por uma palavra expansiva. Troque, estou exausto por preciso recarregar minhas energias. Troque, isso é impossível, por ainda não encontrei o caminho, mas vou continuar tentando. Essa simples mudança cria uma nova frequência mental. E quando a frequência muda, tudo muda. Você atrai novas pessoas, novas oportunidades e novos pensamentos. Porque o universo não responde ao que você fala apenas. Ele responde à emoção que vibra por trás das palavras. Se suas palavras vêm de medo, você atrai medo. Se vêm de amor, atrai amor. A partir de hoje, fale como quem acredita. Fale como quem está construindo uma nova história. Suas palavras são tijolos do seu destino. Se forem palavras de fé, você erguerá uma fortaleza interior. Se forem palavras de dúvida, construirá uma prisão invisível. O poder está em suas mãos, ou melhor, em sua voz.
E lembre-se, quem aprende a falar com consciência, aprende também a escutar, porque ouvir é a outra metade do poder das palavras. Quando você escuta com atenção, aprende a discernir o que merece espaço na sua mente e o que precisa ser descartado. A sabedoria nasce quando você se torna seletivo com o que ouve e com o que fala. No fim, tudo se resume a uma escolha simples. Você quer continuar alimentando o caos ou quer começar a criar a harmonia? A resposta está nas palavras que você pronunciará ainda hoje. Pare de dizer isso, e sua vida vai mudar em uma semana. Mas o que é isso? É aquela voz interna que repete todos os dias: eu não consigo, eu sou azarado, nada dá certo para mim, é tarde demais. Essas palavras que parecem inofensivas estão moldando silenciosamente o rumo da sua vida. Cada pensamento negativo é uma semente que você planta no jardim da sua mente. E o que nasce desse jardim depende do que você escolhe semear. A ciência moderna comprova. O cérebro humano é moldável, e as palavras que você repete diariamente se tornam instruções diretas para o seu subconsciente. Quando você diz "eu não consigo", o cérebro desativa áreas ligadas à criatividade e à solução de problemas. É como desligar a luz de um quarto onde você precisa encontrar a saída. Por outro lado, quando você afirma "eu vou encontrar um jeito", o cérebro entra em modo de busca, ativando conexões que o ajudam a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. Augusto Cury ensina que cada pessoa é autora da própria história emocional. O que nos impede de crescer não são os obstáculos externos, mas os diálogos internos que cultivamos sem perceber. Quando o indivíduo muda seu vocabulário, muda sua energia. E quando muda sua energia, muda seu destino. Por isso, pare de dizer "não posso", "não dá", "eu sou assim mesmo". Essas frases são como correntes invisíveis que te mantêm preso à versão mais limitada de si mesmo. Comece a dizer: "eu posso melhorar", "eu estou aprendendo", "eu estou evoluindo". A diferença parece pequena, mas o impacto é gigantesco. Mudar a forma como você fala não é um truque motivacional, é uma estratégia de reprogramação mental. Em apenas uma semana, se você eliminar conscientemente as palavras negativas do seu vocabulário e substituí-las por afirmações construtivas, notará uma transformação real. Sua mente ficará mais leve, sua energia mais estável e suas decisões mais firmes. Mas aqui está o ponto mais profundo. Não basta dizer frases positivas, é preciso sentir o que elas significam. Quando você afirma "eu sou capaz", precisa se conectar emocionalmente a essa ideia, como se ela já fosse uma verdade. O cérebro não distingue o real do imaginado, ele responde ao que você sente. É por isso que atletas de alto desempenho visualizam a vitória antes da competição, porque o corpo começa a agir conforme a mente acredita. Se você quer ver mudanças reais, comece pela forma como fala consigo mesmo quando está sozinho. Observe seus pensamentos. Quantas vezes por dia você se critica, se compara ou se diminui? Cada uma dessas vezes é um golpe na sua autoconfiança. E quanto mais você repete esses padrões, mais fundo eles se enraizam. Agora, imagine o oposto. Imagine acordar e dizer: "Hoje eu escolho ter paz, eu escolho agir com coragem, eu escolho acreditar que mereço o melhor". Você não está mentindo, está treinando sua mente para acreditar em novas possibilidades. A palavra "escolho" é poderosa porque devolve o controle da vida às suas mãos. Augusto Cury explica que as emoções negativas são como nuvens, passam, mas só desaparecem quando o vento da consciência sopra. E esse vento é feito de palavras. Quando você se torna consciente do que diz, começa a dirigir o fluxo da sua própria energia. É nesse ponto que a vida muda. Pense em todas as vezes que uma simples frase te derrubou. Alguém te disse: "Você nunca vai conseguir". E aquilo ficou ecoando na sua mente por anos.
Agora, imagine o poder oposto. E se você começasse a repetir, eu vou conseguir, até que isso se tornasse parte da sua identidade? Não é mágica, é neurociência aplicada à vida emocional. Então, durante os próximos 7 dias, faça este experimento. Não reclame. Cada vez que sentir vontade de reclamar, pare e respire. Substitua a reclamação por uma ação ou por gratidão. Evite dizer não consigo. Troque por ainda não sei, mas posso aprender. Elimine palavras como nunca e sempre em contextos negativos. Elas distorcem a realidade e limitam sua mente. Agradeça em voz alta, mesmo pelos pequenos progressos. A gratidão realimenta o cérebro com dopamina, o hormônio da motivação. Em apenas uma semana você vai perceber algo incrível. As pessoas começam a te tratar diferente. Os problemas parecem menores e as soluções aparecem com mais clareza. Isso acontece porque sua energia mudou. E quando sua energia muda, o mundo responde. Cury diz que a mente é como um palco e você é o roteirista. Se o roteiro está cheio de queixas, o espetáculo será sombrio. Mas se você escreve coragem, paciência e fé, a plateia da vida se levanta e aplaude. Então pare de dizer o que enfraquece sua alma. Pare de repetir as frases que alimentam a dúvida. Fale palavras que te elevem, mesmo que ainda não sinta completamente. Porque com o tempo, seu coração acreditará no que sua boca profetiza. Lembre-se, tudo começa dentro de você. O universo não responde ao que você pede com medo, mas ao que você afirma com convicção. Agora, olhe ao redor. Pense em algo que você vem dizendo a si mesmo há anos e que te limita. É hora de calar essa voz e substituí-la por algo novo. Diga agora, com fé, com presença, eu sou capaz. Eu mereço o melhor. Eu escolho mudar. E se este vídeo te tocou, comente a palavra renascer. Porque é isso que começa a acontecer quando você muda o que diz a si mesmo. E lembre-se, este é o canal Pensando Positivo, onde cada palavra tem o poder de transformar uma vida.